Uma cidade pequena chamada Chernobyl, localizada nas profundezas do norte da Ucrânia, onde segredos e tragédias se entrelaçam em uma narrativa que mudou o curso do mundo. Era uma noite de 26 de abril do ano de 1986, uma noite que transbordava com uma calma inquietante. As ruas da cidade estavam mergulhadas em um silêncio profundo, enquanto a lua lançava seu brilho tímido sobre os telhados. O ar estava repleto de uma expectativa tensa, como se o próprio universo estivesse aguardando o que estava por vir. Nos limites da usina nuclear de Chernobyl, o coração da cidade, uma equipe de cientistas e engenheiros estava prestes a realizar um teste que desafiaria as fronteiras do conhecimento humano. O objetivo? Um teste de reatividade positiva no reator número 4. Era um passo ousado em direção a um futuro onde a energia nuclear reinaria suprema. No entanto, esse experimento não era apenas uma demonstração científica. Era uma jornada que levava as mentes curiosas para um território desconhecido, onde o progresso e a ambição dançavam em um equilíbrio precário. Aqueles cientistas, muitos deles jovens, se viam diante de um enigma. Eles tinham em suas mãos o poder de desvendar segredos que poderiam moldar o futuro da humanidade. Naquela noite, enquanto as estrelas cintilavam acima, o reator número 4 estava prestes a se tornar o epicentro de um experimento histórico. O teste de reatividade positiva simulava uma situação em que a usina perdesse energia elétrica, uma prova vital para o funcionamento seguro da instalação. O entusiasmo e a tensão no ar eram palpáveis, pois todos estavam cientes de que estavam diante de um momento que poderia mudar tudo. Enquanto as mãos habilidosas ajustavam os controles e os olhos focados monitoravam cada sinal, a energia pulsava pelo reator. Aquele lugar estava impregnado de promessas e esperanças, mas também carregava consigo o peso do desconhecido. À medida que os minutos passavam, a tensão aumentava, como se o próprio reator estivesse ciente da importância desse momento. No entanto, mesmo quando o experimento parecia estar indo conforme o plano, os primeiros indícios de que algo estava errado começaram a surgir. O reator estava reagindo de maneira inesperada, suas entranhas atômicas se agitando em um caos imprevisto. Era como se o reator estivesse desafiando os limites da compreensão humana, forçando aqueles que o observavam a reconhecer estarem diante de um enigma que talvez nunca fosse totalmente compreendido. Enquanto o reator se tornava um redemoinho de energia e emoções, as mentes que o controlavam estavam divididas entre a empolgação e a apreensão. Os cientistas e engenheiros enfrentaram uma escolha crítica: continuar com o teste, arriscando um desastre iminente, ou abortá-lo e enfrentar o desconhecido. O tempo parecia suspenso, enquanto as mentes brilhantes debatiam os próximos passos. Mas mesmo antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, um rugido ensurdecedor rasgou o ar. Como se a própria natureza estivesse protestando contra o que estava acontecendo, o reator número 4, que uma vez foi símbolo de progresso e inovação, se rebelou contra a humanidade que o havia criado. Uma bola de fogo incandescente irrompeu do reator, iluminando a noite como o sol em sua fúria. A energia contida nas entranhas do átomo havia sido desencadeada, e o que era uma maravilha da ciência agora se transformava em um pesadelo infernal. A explosão foi o sinal de que algo terrível e incontrolável havia sido desencadeado. Aqueles que testemunharam o evento estavam atordoados, incapazes de compreender plenamente a magnitude do desastre que se desenrolava diante deles. O ar tóxico que se espalhava parecia carregar consigo os segredos da própria destruição. As consequências da explosão não se limitaram ao mundo físico. O terror e o pânico se espalharam rapidamente entre a população, e a cidade que antes conhecia a paz foi agora mergulhada em um caos apocalíptico. As sirenes uivavam, os veículos de emergência corriam pelas ruas, e os moradores lutavam para entender o que estava acontecendo. A nuvem tóxica liberada pela explosão era uma ameaça silenciosa e invisível que se infiltrava em todos os cantos da cidade.
Os que estavam mais próximos do epicentro foram os primeiros a sentir os efeitos devastadores da radiação. Vidas foram perdidas e corpos ficaram marcados pela exposição à energia atômica que não tinha misericórdia. Enquanto o desastre se desenrolava, os heróis emergiam das sombras. Bombeiros valentes e destemidos correram em direção à usina nuclear, enfrentando o calor inclemente e a radiação mortal sem hesitação. Equipados com trajes de proteção inadequados diante da ameaça iminente, esses homens desafiaram a própria natureza da radiação, arriscando suas vidas para conter o incêndio nuclear e evitar um desastre ainda maior. Esses heróis anônimos enfrentaram um inimigo invisível, um inimigo que não podia ser contido por suas chamas ou fumaça. Eles estavam lutando uma batalha épica, uma batalha que, para muitos, significaria sacrificar suas próprias vidas. Eles eram verdadeiros cavaleiros modernos, enfrentando um dragão de radiação em um esforço heróico para proteger a cidade e seus habitantes. Mas mesmo com sua coragem inabalável, os bombeiros não eram imunes aos perigos que enfrentavam. A radiação insidiosa infiltrou-se em seus corpos, deixando um legado de doenças debilitantes e sofrimento. Os heróis que responderam ao chamado da ação enfrentaram um preço terrível, um preço que não poderia ser calculado em vidas salvas ou cidades protegidas. Enquanto os bombeiros lutavam contra o fogo infernal e o inimigo invisível, a cidade vizinha de Pripyat se transformou em um lugar de desolação. Uma cidade outrora cheia de vida, agora estava vazia, as casas abandonadas como testemunhas silenciosas do desastre. Era como se o tempo tivesse parado e a população tivesse fugido de um inimigo que não podiam ver. O desastre de Chernobyl ressoou muito além das fronteiras da Ucrânia. A tragédia provocou uma resposta global, com os países reavaliando suas políticas nucleares e a indústria repensando seus protocolos de segurança. Os heróis que responderam ao chamado e os que sacrificaram suas vidas em nome do dever se tornaram uma lembrança eterna do espírito humano em face do perigo invisível. A explosão no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl deixou para trás uma cidade marcada pela tragédia e pela coragem. Enquanto o fogo era contido e a radiação se dissipava, a paisagem da cidade e seus arredores revelavam cicatrizes que seriam visíveis por gerações. A cidade vizinha de Pripyat, outrora um local cheio de vida e promessas, foi abandonada em um piscar de olhos. Suas ruas silenciadas e suas casas vazias eram um testemunho mudo das consequências do desastre. A natureza, no entanto, começou a reclamar seu território. Na zona de exclusão, onde a radiação persiste, lobos, cervos e árvores encontraram um equilíbrio frágil, mostrando que, mesmo no pior dos cenários, a vida encontra um caminho. O impacto global do desastre de Chernobyl foi imenso. A catástrofe nuclear reverberou em políticas, indústrias e na consciência coletiva das nações. O medo da radiação e o reconhecimento da vulnerabilidade da tecnologia nuclear forçaram governos a repensar suas abordagens e a reforçar medidas de segurança. A corrida pelo progresso tinha sido interrompida por um lembrete sombrio de que a ciência tinha seus próprios limites. No entanto, o verdadeiro legado de Chernobyl reside nos heróis anônimos que emergiram da fumaça e da escuridão. Lembre-se de que, por trás das histórias, há lições valiosas a serem aprendidas e compartilhadas. Até a próxima!